Olá, gente, tudo bem? Então, bem-vindos ao nosso segundo semestre de 2019, a nossa disciplina de estágio 2, né? Que nós chamamos aqui de acompanhamento da prática docente. Bem, então nessa primeira videoaula, o que eu gostaria de trazer para vocês é que acredito que estejam todos ansiosos, né? Porque o semestre mal começou e eu também tenho recebido bastante mensagens, né, de vocês curiosos para saber como vai funcionar esse segundo estágio. Então, a minha proposta para essa primeira videoaula é falar de como vai funcionar a nossa disciplina e quais são os nossos objetivos e o que vocês farão, então, no decorrer desse segundo semestre. Bem, a equipe de estágio 2 permanece a mesma. Então, quem já fez o estágio 1 comigo no primeiro semestre do ano, né, que já me conhece, eu sou a Daniela Grilo de Azevedo, a professora, então, formadora da disciplina de estágio 2. As tutoras permanecem as mesmas também, que é a Patrícia Pinheiro e a Andréa, tá? São as mesmas tutoras. No primeiro semestre, nós dividimos a atuação, né, principalmente assim, para a gente tirar dúvidas e para as correções dos relatórios, né? Nós dividimos por polos, né? Eu fiquei com alguns polos, a Patrícia com alguns e a Andréia com outros. Então, só repetindo para vocês, né, lembrarem, ou então quem está me conhecendo pela primeira vez, né, que não conhece nem a Andréia nem a Patrícia, vai funcionar assim. A Andréia, ela vai trabalhar diretamente com os polos de Jaguarão, Santa Vitória, Santo Antônio da Patrulha, São José do Norte, Cachoeira e São Francisco de Paula. Eu vou trabalhar com os polos de Agudo, Arroio dos Ratos, Balneário Pinhal, Esteio, Ulha Negra e Imbé. A Patrícia vai trabalhar com os polos de Novo Hamburgo, Santana do Livramento, Sapucaia, São Lourenço, São Cepé e Sapiranga. Tá, gente? Bom, isso não quer dizer que vocês não possam mandar mensagens para mim, tirando dúvidas, né? Mas preferencialmente vocês podem entrar em contato com as tutoras, porque da mesma forma que eu posso responder, elas também podem responder as dúvidas de vocês, tá? Então podem, dependendo do polo que vocês forem, encaminhem então as mensagens de vocês e as dúvidas ali por elas, quando forem mandar mensagens, tá bem? Outra coisa que é bastante importante, eu já pedi para os tutores presenciais agilizar aquela mesma lista que foi feita no início do ano, tá? Onde vocês vão colocar o nome completo de vocês vão colocar a escola que vão fazer o estágio, a CRE, ou se no caso for município, ou se no caso for IFE, né? E qual é a cidade, tá? A cidade não tinha lá naquela primeira lista, mas agora eu preciso saber qual é a cidade que vocês farão estágio, porque algumas CREAs pedem, né? Então, isso aí é para eu organizar as autorizações de vocês. Eu tenho recebido bastante mensagens, assim, vocês estão me perguntando como é que vai ser a função das autorizações. Vai ser mais rápido dessa vez, porque a gente já tem o seguro, né? Lembro que no início do ano foi mais demorado esse processo, porque o seguro demorou, né? Agora, esse é o mesmo seguro, porque o seguro foi feito para o ano inteiro, então nós já temos o seguro. Mas, de qualquer forma, a gente precisa refazer aquele processo de autorizações, porque aquelas primeiras autorizações, elas eram correspondentes ao estágio 1, se você da disciplina, estágio 1, nos documentos, né? Então, agora eu preciso refazer esses documentos, né? Mudando o ano, a disciplina, né? O semestre de vocês, tudo. E vocês precisam novamente fazer aquele mesmo processo. Quem é de IFE, né? Então, vai fazer esse processo com a Andréa, tá? Então, quem é de IFE, ela que vai organizar essas autorizações. Quem vai fazer estágio em escolas municipais, que são poucos, né, de vocês que fazem escola municipais, mas tem alguns alunos que vão. Quem vai providenciar essas autorizações é a Patrícia. E as autorizações que são referentes às CREs é comigo, tá? As CREs. Então, mas de qualquer forma, eu só posso disponibilizar esses documentos para vocês na medida em que eu tenho a clareza, né, de quem vai fazer, onde, né, quantas CREs eu tenho que entrar em contato. Embora em relação às CREs não tenha muita diferença,
mas eu preciso dessa listagem para que eu possa me organizar e fazer, então, e organizar essas autorizações, né? Até porque tem algumas CREAs que tem, o procedimento é padrão, eu já expliquei para vocês, existe um procedimento padrão enviado pela SEDUC, né? Mas como a gente também teve troca de governo, tem muitas coisas também estão mudando, estão sendo alteradas, enfim. Então, a gente precisa ter essa planilha para a gente poder se organizar, entrar em contato, mas acredito que na medida que eu for recebendo essas listas, para a semana que vem, espero, né, eu já consiga ir liberando, pelo menos pelos polos, né, eu vou colocando no ambiente, tá, gente? Mas esse processo vai ser mais rápido dessa vez, porque a gente já tem, né, o seguro, tá? Então, entre em contato com o tutor presencial do polo de vocês e entreguem essas informações. Eu já enviei uma mensagem na segunda-feira, tá, dessa semana, enviei uma mensagem para vocês, vocês já devem ter lido, né, onde eu expliquei exatamente para vocês essa questão e outras, né, da disciplina, como a avaliação, como ela vai ser feita, né, nós temos duas entregas de relatório, temos uma pré-entrega e uma entrega final do relatório. Também expliquei ali o estágio, qual é o objetivo dele, né, o que vocês vão fazer, e uma série de outras informações. Então, peço que vocês retomem aquela mensagem, leiam com bastante atenção, tá? E em cima das dúvidas que vocês forem tendo, vocês podem entrar em contato também naquele fórum que eu abri ali o primeiro módulo, na verdade não se chama módulo, ele chama orientações e dúvidas, tá? Ali vocês também podem ir colocando as dúvidas de vocês que eu e as tutoras nós vamos respondendo, tá bem? Mesmo procedimento ali do semestre passado. Bem, qual é o objetivo do estágio 2? O objetivo do estágio 2 é o acompanhamento da prática docente. Como é que vai funcionar? Vocês vão ter 20 horas, é a mesma carga horária do semestre passado, do estágio 1, tá? São 20 horas. Só que essas 20 horas, possivelmente, vocês terão dificuldade de fazer essas 5 horas corridas, né? Por quê? Vocês vão fazer o acompanhamento do professor em sala de aula, tá? Aquele primeiro estágio foi estágio de contexto, então vocês observaram uma cerca, né, uma variedade bem grande de situações ali do contexto todo, do entorno escolar. Mas agora o estágio 2, vocês vão observar a prática docente. Então, vocês vão entrar com o professor em sala de aula, né? Mas a única coisa que vocês vão fazer é observar essa aula, né? Então, vocês vão levar um caderno, né? Um bloco de anotações, enfim, o que preferirem, e vão fazer anotações. Agora, nas próximas videoaulas, eu já vou explicar para vocês exatamente o que vocês vão observar, né? Lembrando para vocês que quando a gente faz estágio de observação, é muito importante que a gente vá com um olhar de aprendente, né? Aquele olhar de quem está ali para realmente aprender e não julgar, que esse não é definitivamente, não é o nosso objetivo enquanto estudante, né? Adentrar num espaço que nos está sendo concedido para tecer crítica, seja lá ou em outro lugar. Então, o nosso objetivo é realmente aprender como se dá a prática docente, né? Quais são as possibilidades, quais são os desafios, quais são os entraves, mas também quais são o que ocorre ali naquele espaço, como aquele espaço se dá, né? Qual é a dinâmica que existe ali dentro, né? Então, para isso, vocês vão acompanhar, vão entrar junto com o professor, não depois do professor, tá? O estagiário, eu acho que já digo assim, na primeira videoaula, possivelmente vai repetir nas outras, né? Porque é muito chato, o professor já está em sala de aula, dando aula, e o estagiário vai bater na porta, interromper a aula para entrar, né? O professor não gosta nem que o seu próprio aluno, né, que ele conhece já há anos, né, que está ali na sala de aula, faça isso. Quem dirá uma pessoa que ele está cedendo um espaço, uma pessoa que ele não conhece muito bem, enfim. Então, como que vai ser? Vocês vão entrar junto com o professor na sala de aula e vocês vão sentar num cantinho, né, que o professor escolher, o professor determinar, né, numa classe, enfim, e vão fazer as observações, né, e vão registrar.
que aula foi feita, como foi feita, quais foram os momentos daquela aula, né? Se houve avaliação, se não houve avaliação, que tipo de proposta aquela aula possuiu, enfim. Então, é isso que vocês vão fazer a grosso modo. Como eu disse para vocês, agora as próximas videoaulas eu vou trazer com vocês com mais detalhes, né? Como vocês vão observar, o que vocês vão observar, o que é importante vocês terem registrado, porque isso aí vai repercutir também no relatório de estágio, tá? De vocês. Bem, essa observação, como eu venho dizendo, assim, ela é um passo importante, né, para que a gente consiga planejar, né? Por quê? Como é que é pensado, assim, o nosso estágio aqui na UFPEL? A gente pensa assim, nós temos uma pergunta geradora que é a seguinte: o que um professor precisa, né? O que um profissional da educação precisa saber para ser um bom professor, né? Atuar bem, né? Ter uma boa prática docente. O que precisa saber? Bem, a gente precisa planejar. Essa é uma das respostas, né, para essa pergunta, é a questão do planejamento. Né? Vocês já tiveram em outras disciplinas didática, disciplina de TPP, né? Vocês já tiveram esse momento também de estudar o planejamento, né? Como fazer uma aula, como elaborar uma aula, né? Então, não é novidade para vocês. Então, a gente vai retomar esses conhecimentos que vocês já têm dessas outras disciplinas, e agora ele vai ser incorporado, então, na disciplina de estágio 2, porque a gente vai seguir pensando a questão de planejamento. Então, no momento que vocês estiverem observando, vocês têm que ter em mente que vocês estão ali aprendendo a prática docente, porque vocês vão ter que planejar, porque no próximo estágio, que é no ano que vem, no início do ano que vem, vocês vão exercitar. Né? Então, vocês têm agora este momento, que é o momento de saber como funciona aquela dinâmica de sala de aula, tá? Pensando que vocês vão ter que planejar, né, em cima da realidade que vocês estão observando, por isso que, preferencialmente, vocês se mantenham na mesma escola, né? Porque isso é uma vantagem. Permanecer na mesma escola é uma grande vantagem. Que vantagem é? Que você já conhece o contexto daquela escola, já conhece a prática daqueles professores, né? Daquelas pessoas que estão ali, já conhecem aquela equipe gestora, né? Já conhecem a supervisão. Então, vocês já sabem mais ou menos o que a escola espera de vocês enquanto profissionais também. Né? Então, neste momento, aconselho que quem queira trocar de escola, faça essa troca agora, para que no estágio 3 permaneça na mesma escola. Tá? Muitas pessoas vêm me perguntar se pode trocar de escola. Não pode, claro que pode. Tá? Isso aí não é um problema, trocar de escola. Não tem problema. Só que, claro, vocês vão ter que fazer algumas pesquisas ali do entorno, né? Algumas pesquisas do contexto escolar, porque isso entra no relatório. Né, no relatório de estágio 2, muitas coisas vocês vão reaproveitar lá do relatório que vocês já fizeram para o estágio 1, tá? Então, quem troca de escola, algumas coisas ali que estão já no relatório de estágio 1, vocês vão ter que refazer aquela pesquisa. Então, dá um pouquinho mais de trabalho trocar, mas também não é uma coisa assim que seja, né, impossível, não, né? Mas para o estágio 3, eu aconselho que permaneça na mesma escola, porque vocês estão agora, neste momento, pensando já a prática do estágio 3, se preparando, é um semestre inteiro, para quem já é professor, né, que já tem a prática docente, às vezes 5 minutos antes de uma aula tu é avisado que tu tem que entrar em tal turma, né? Então, assim, a coisa... E aí nós estamos aqui tendo um semestre inteiro de preparação. Mas é claro, gente, nós estamos estudando, né? Vocês estão estudando, vocês não são profissionais de educação, e mesmo para quem é um profissional da educação, uma aula não planejada não é a mesma coisa, não tem o mesmo sucesso, né? É sempre bom ter uma aula bem, onde tu tem os teus objetivos, e tu tem um material que tu quer trabalhar bem elaborado, e a forma como tu vai fazer de acordo com aquela turma, e bem elaborado, né? Bem, qual vai ser a carga horária, então? 20 horas, mesma coisa que no outro estágio. Só que essas 20 horas, elas não são horas relógio, elas são horas período, tá? Então, vocês vão observar 20 períodos do professor de filosofia, tá? É isso. Aí,
algumas pessoas já me perguntaram assim: ah, o professor que dá aula de filosofia em tal escola, ele não é formado em filosofia. Tem problema? Não, não tem problema, tá? Porque se a gente for pensar na realidade das escolas do Estado, isso é o que ocorre em grande maioria, né, das escolas. O professor é formado muitas vezes em história, formado em geografia, formado em sociologia e está dando aula de filosofia, tá? Mas esse não é o problema, tá? O que não pode acontecer é de vocês irem assistir aula de história, ou assistir aula de geografia, ou assistir aula de sociologia. Isso não, vocês vão assistir as aulas de filosofia apenas. Vocês podem assistir no primeiro, no segundo e no terceiro ano, né? Podem acompanhar o professor na manhã inteira. Por exemplo, é que raramente acontece do professor ter na escola, por exemplo, professor de filosofia, muitas vezes ele não dá só a disciplina de filosofia, né? Às vezes ele dá também a disciplina de história, a disciplina de sociologia, né? Ou até de geografia, não sei. Então, de repente, porque é por área, isso acontece no estado, porque os professores eles são direcionados dentro da área, tá? São gerenciados ali dentro da área. Então, é uma realidade que a gente sabe que existe, tá? Então, assim, o professor teve no primeiro período aula de filosofia, depois no segundo período ele vai para outra turma dar uma aula de história, depois ele vai para outra turma e dar aula de sociologia, depois na outra ele vai dar outra aula de filosofia. Vocês podem assistir a geografia e história? Não. O que conta para o estágio de vocês são as aulas de filosofia, certo? A formação do professor não tem problema que seja em outra área. Agora sim, quem vai assinar o estágio de vocês dessa vez é o professor de filosofia, tá? É o professor de filosofia, não é a coordenação, não é a direção, porque agora vocês estão em contato com ele, ele que está, né, supervisionando o estágio de vocês, porque vocês vão estar coladinho nele ali, tá? Então, ele assina aquela ficha de acompanhamento, tá? Que já está disponível ali na disciplina. Vocês vão imprimir aquela ficha, vocês vão ver que ela está um pouco diferente agora, né? Porque ela está maior, porque ela tem espaço para 20 dias, então vocês vão colocar ali o dia, aí o carimbo e assinatura na hora da entrada, o carimbo e assinatura na hora da saída, tá? Para cada dia daqueles, tá? Por exemplo, se vocês, em um dia, vocês fizeram 3 observações, vocês carimbam 3 vezes, certo? Se no outro dia vocês fizeram uma observação de uma aula, carimba um dia, tá? Porque essa ficha eu fiz diferente porque ela não está contando 20 horas relógio, ela está contando 20 períodos, tá? Então, se vocês observaram 3 períodos, vocês assinam ali aquelas 3 vezes. Se vocês assistiram 2 ou 1, enfim, correspondente ao número de períodos que vocês assistiram, certo? Uma outra novidade é que vocês não precisam também contar como horas, né, para esse estágio de observação, apenas as aulas que vocês assistiram. Vocês também podem contar como horas ali, outras atividades extracurriculares, né, que são ofertadas na escola e que o professor de filosofia participou, tá? Como, por exemplo, conselho de classe, se o professor de filosofia aí a coordenação, a direção, enfim, proporcionar para vocês, né, a participação neste momento. Então, serve como uma hora aula ali, tá? Você tem uma atividade em turno inverso, tem uma atividade festiva no sábado pela manhã, no outro turno da escola, né? Bem, desde que seja uma atividade da escola em que o professor de filosofia esteja envolvido, vocês podem também participar. Por quê? Porque a atividade docente, ela não é só da aula, né? A atividade docente não é só entrar em sala de aula. Isso que eu venho dizendo desde o semestre passado. A atividade docente, ela representa muito mais de planejar a aula e dar aquela aula. Os professores, eles têm reunião de planejamento, né? A reunião para organizar os projetos interdisciplinares que existem na escola. Eu sei pelos relatórios de vocês que alguns de vocês estão fazendo estágio em escolas que são piloto, né? Para o novo ensino médio.
Então, nessas escolas que são piloto para o novo ensino médio, está havendo uma série de reuniões durante o ano para planejar como que vai ser esse novo ensino médio, né? Então, se vocês puderem participar dessas reuniões, né? Possivelmente o professor de filosofia também vai participar. Então, vocês podem contar como hora ali das observações de vocês, tá? Lembrando que essas práticas extra-classe, elas também são práticas, né, profissionais e que o professor ele tem que saber que existe e que isso também vai incidir na sua própria prática docente em sala de aula, certo? Então, essas práticas extra, né, que vocês pode ser num total de 5, tá? No máximo 5. Então, quer dizer que no mínimo 15 períodos de filosofia vocês vão observar. Não precisa ser na mesma turma, pode ser em várias turmas, certo? Então, acho que isso ficou claro. Qualquer coisa, entre em contato comigo ou com as tutoras, tá? Com a Patrícia ou com o André. Então, agora, para encerrar, eu quero só dizer para vocês rapidamente qual vai ser a estrutura da nossa disciplina agora, de estágio 2, o que vocês devem esperar, né, daí dividido nos módulos, né, do módulo 1 ao 9. Bom, esse nosso primeiro módulo, eu chamo ele de módulo de introdução, porque aqui eu estou dando as primeiras explicações de como vai funcionar. A nossa próxima videoaula eu vou trazer mais alguns detalhes e vou fazer alguns comentários teóricos bem pontuais, certo? No segundo módulo, eu vou centrar as explicações mais nas observações, né, ajudando vocês a direcionar o olhar, né, para que vocês já cheguem para as observações com o olhar de vocês treinado, sabendo o que vocês têm que procurar, o que vocês têm que saber. O terceiro módulo, eu pretendo trabalhar com vocês avaliação, tá? Por quê? Começar, antes de trabalhar planejamento, trabalhar avaliação. Porque a avaliação, não pensando a avaliação só como prova, né? Como uma expressão, como para a gente buscar uma nota, né? Mas a avaliação, ela tem a ver com os objetivos que a gente tem, né? Então, a gente não pode pensar na avaliação apenas como sendo aquele momento estanque, final, né? Não, na verdade, a avaliação ela tem que ser pensada como acompanhamento da aprendizagem. Eu prefiro muito mais esse nome, né, do que a palavra avaliação. A avaliação, na verdade, ela é um acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Bom, como que tu vai acompanhar a aprendizagem? Tu tem que saber quais são os teus objetivos. Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre avaliação e depois a gente entra, né, no planejamento e aí espero que vocês consigam ver como uma coisa casa com a outra e a gente não consegue planejar sem ter noção de como a gente vai avaliar, certo? Depois a gente vai trabalhar inclusão. Por quê? Isso é outra coisa que eu vou explicar para vocês certinho como vai ser, mas vocês têm que saber se vocês têm alunos especiais, né, nas turmas em que vocês vão atuar lá no ano que vem. Porque vocês vão ter que ter um planejamento adequado, né, um planejamento voltado para esses alunos e que muitas vezes é diferente do planejamento da turma inteira, né? Então, a gente vai estudar um pouco sobre inclusão. Vamos estudar também metodologias, né, do ensino de filosofia, porque a gente não tem uma forma apenas de dar aula e a gente não precisa adotar apenas uma metodologia. Mas seria bom a gente conhecer o máximo de metodologias que a gente puder, porque isso enriquece a nossa aula, enriquece a nossa prática, né? Porque a gente tem uma metodologia tradicional, que é a que a gente mais conhece, porque a maior parte de nós aqui fomos educados, né? Na nossa escolarização passou por esse viés tradicional, né? E esse viés tradicional, embora bastante criticado, né? Muitas vezes ele também é bom, é importante, né? Ele também é um momento que pode ser utilizado, pode ser explorado, né? Mas não apenas ele. Quais são as outras práticas de ensino de filosofia que a gente conhece, que pode adotar, né? Então, é importante a gente conhecer algumas metodologias. Depois, nós vamos centrar mais na questão do relatório, né? Sendo que o nosso penúltimo módulo, que vai ser um módulo assim, onde a gente vai fazer uma retomada, né, das coisas que nós discutimos, planejamento, avaliação, os pareceres. Por quê? Quando a gente estudar a avaliação, a gente precisa estudar também como fazer a expressão desses resultados. Bem, quando é nota é muito simples, né? Porque a gente dá um número e aquele número vai representar o aluno, né? Vai representar o aproveitamento dele na disciplina.
Mas nota é, hoje em dia, né, principalmente se a gente for pensar na realidade do Estado, a menor parte das escolas, né, a minoria trabalha com nota. A maioria vai trabalhar com parecer, certo? Que vocês mesmos colocaram nos relatórios de vocês. É aquela expressão do CPA, CSA, CRA, o que que isso representa? O que quer dizer isso? Então, a gente precisa ter isso bem claro, porque em cima disso vocês vão planejar as aulas. É um currículo por habilidades e competências. O que significa isso, né? Porque vocês vão ter que planejar, né, pensando quais habilidades e competências vocês querem desenvolver naquelas aulas, né? Bom, e um currículo por habilidades e competências, ele vai exigir que o professor tenha um tipo de expressão de resultado, né, que não é uma nota numérica, né? Ele vai até existem algumas escolas que trabalham, né, com notas numéricas num currículo por habilidades e competências, mas a maior parte não trabalha assim, trabalha por parecer, trabalha por conceito. Então, como formar um parecer? Como elaborar um parecer, né? Que expresse, então, os objetivos que vocês tiveram, né? Para aquele aluno, e como fazer esse acompanhamento do aprendizado. Porque isso tudo vocês têm que saber para o ano que vem, certo? E nosso último módulo, então, que vai ser uma conclusão, apenas um fechamento, tá? Bom, gente, então é isso, tá? Que eu tenho para vocês para nossa primeira videoaula. Desejo a todos nós um bom semestre de estudo, com um bom aproveitamento, um bom acompanhamento. Peço a vocês que acompanhem as videoaulas, aproveitem os momentos das webconferências, porque eu pessoalmente acho um momento muito rico, muito importante, porque é a oportunidade que vocês têm de estar ali ao vivo comigo, né? Tirando dúvidas, fazendo perguntas, colocando também as opiniões de vocês, né, o que vocês estão vendo, observando. Então, eu acho muito importante esse momento das webs, e muitas vezes a participação não é muita, e nós somos mais de 300 na nossa disciplina. E às vezes nas webs a gente tem 30 pessoas, né? Então, pode ter uma participação, assim, um aproveitamento maior. Então, assistam às videoaulas, participem das webconferências, prestem atenção nos módulos, prestem atenção nas mensagens que eu vou mandando para vocês, e principalmente, quando tiver tarefa, olhem ali qual é a descrição da tarefa, né, para ser feita, e no que vocês tiverem dúvidas, não muda, né, segue a mesma coisa do semestre passado, entre em contato comigo e em contato com as tutoras. Tá bem, gente? Até mais. Muito obrigada.